Olá, estamos aqui para mais uma entrevista, mais um bate-papo com um amigo. E nós vamos falar mais uma vez sobre reprogramação mental em 10 sessões. E hoje o nosso convidado é meu amigo Davi Bitterman, diretor do Instituto Hipnose Curitiba, uma das referências da hipnose no Brasil. Tudo bem, Davi? Tudo bem, você. Obrigado pelo convite. Ok, vamos lá, Davi. Eu quero, para começar, para a gente facilitar, né? Não adianta eu falar muita coisa. Queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, do seu trabalho. Bom, eu atuo com hipnose há mais ou menos uns 8 anos e com atendimento, recentemente eu comecei a fazer alguns cursos, a proporcionar para as pessoas alguns cursos de hipnoterapia num modelo um pouco mais longo, né? Ao contrário do que a gente vê da grande maioria, que são cursos pequenos de fim de semana, eu me mantenho resistente num formato de 3 meses, com uma carga horária que eu acho ainda é pequena, se a gente for pensar pela complexidade do tema, mas eu acredito que 128 horas já dá para a pessoa pelo menos sair com um pouco de bagagem, né? Mais ou menos 110 horas presenciais, um complemento só virtual para poder ajudar nessa formação. E estão aí, trilhando o caminho e fazendo curso de reprogramação mental para ficar melhor. É isso aí. O Davi fez nosso curso há 2 anos e 3 meses, né? Primeira vez, reprogramação mental em 10 sessões. E de lá para cá tem trabalhado constantemente com as ferramentas da reprogramação. Além daquilo que ele já sabia, obviamente, né? Bom, Davi, eu queria que você fizesse um diferencial para mim qual foi a diferença do reprogramação mental desde aquele comecinho de abril de 2013 até agora. Na minha vida? Na sua vida. Ok. Acredito que esse é o melhor referência que tem. Naquela época eu passava por um momento até de transição realmente, onde eu ingressava num projeto que eu acreditava que seria um bom projeto e cheio de dúvidas ainda, mesmo já com uma trajetória de atendimentos, mas ainda bastante inseguro. E a partir do momento que eu fiz o reprogramação mental, eu não vou nem dizer as portas se abriram, porque elas sempre estiveram lá, né? Mas eu consegui enxergar as portas abertas. E mais ainda, eu consegui ter coragem para ultrapassar essas portas, né? Então eu comecei a me posicionar de uma forma diferente no mercado, eu comecei inclusive até galgar novos espaços, né, que antes para mim ainda era uma barreira. Então uma das coisas que a gente mais trabalha no reprogramação mental, que são essa questão de barreira de crenças mesmo, eu consegui transpor várias delas. Eu acredito que nesse segundo contato com a reprogramação eu consegui algumas outras, né? Então espere mudanças daqui para frente. Está criando um monstro. Mais histórias, né? Quem sabe no próximo vai ter coisa diferente para contar. Mas o que eu posso dizer realmente é que a partir do reprogramação mental, e o bacana do curso é que além de você aprender a ferramenta, você passa pelas 10 etapas. Então como era meu propósito realmente, eu sempre falo, quando a gente conversou sobre você vir fazer o reprogramação pela primeira vez aqui, a minha vontade não era tanto até de aprender para aplicar, não, era de passar pelo processo. Eu precisava daquilo, eu sabia, sabe quando você visualiza alguma coisa como é aquilo ali que eu estou precisando, sabe? Eu enxergava isso, e eu era atraído para realmente conseguir possibilitar que isso acontecesse. E foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz um movimento, fui ajudado, lógico, as pessoas ajudaram e tal, mas eu me empenhei ao máximo para que para houvesse a possibilidade de você estar aqui, eu participando, porque eu sabia que ali ia ser o diferencial da minha vida. E eu falo isso para todos que estão querendo fazer a reprogramação ou que estão tendo conhecimento agora dessa técnica. Muda a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa. A minha mudou completamente, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Até uma das técnicas que a gente faz um certo espelhamento, uma modelagem de uma personalidade. Eu lembro que eu modelei um político influente pelo posicionamento dele, muito forte.
E uma semana depois, numa comunidade de hipnose, a gente estava brigando lá. E eu estava impondo a minha opinião, coisa que até então eu deixaria os outros falar. Se alguém falasse alguma coisa que eu entrava junto, mas jamais eu colocaria a minha opinião primeiro. E foi o primeiro barraco. Né? Vieram vários depois. Vieram vários, foi só o primeiro, né? Foi só o primeiro barraco. A técnica que o Davi está falando é a recodificação ancestral. Essa técnica tem como base o GNC, da Programação Neurolinguística, gerador de novos comportamentos, e tem um resto, uma sequência, baseados até na ideia das constelações sistêmicas e das teorias sistêmicas, onde o que nós fazemos com ela é instalar uma qualidade nova na pessoa. Na verdade, instalar duas qualidades e validar desde os ancestrais, avós maternos, avós paternos, e trazer até a pessoa que está passando pelo processo. Mas é muito diferente, Valdeci, porque assim, você lê o GNC o tempo inteiro quando você vai pesquisar sobre PNL, aprender PNL, fazer curso de PNL, enfim, você tem contato com o GNC de diversas formas, mas nessa modelagem que você colocou, a pessoa passa por ela e agrega, né? Porque, tanto que é uma técnica, como você mesmo disse, é uma técnica que as pessoas pouco utilizam. Apesar de ser tão importante, ela é pouco utilizada. E, no entanto, a gente vê o GNC sendo aplicado na recodificação ancestral e em outras técnicas que a gente pega pelo curso de reprogramação, o GNC está presente. De outras formas, mas assim, complementando, mas ele está presente. Então, nessa modelagem que você colocou é que fica a diferença. Legal, o Davi até antecipou um pouquinho do que eu ia perguntar, mas aí continua valendo. Fora essa técnica que você te falou que chamou atenção, que técnicas mais chamou atenção sua na prática clínica? Então, bom, a primeira técnica, a técnica do perdão, que é o esvaziando a cesta de lixo. E essa técnica é a grande diferença nos atendimentos. A partir do momento que você tem contato com essa técnica, nesse modelo que você coloca, a gente proporciona para o cliente, para o paciente, seja lá como a pessoa está identificando, você proporciona que a pessoa trabalhe mágoas no sentido real da palavra, sabe? E aquilo que está preso dentro da pessoa, que faz mal, que alimenta aquele ranço todo dentro da pessoa e que limita ela, você aprende a trabalhar com essas mágoas, com a técnica do perdão, onde numa sessão você trabalha um conjunto todo de fatores e liberta a pessoa. E aí vem a grande sacada de trabalhar o perdão nessa modelagem como algo libertador e não com aquela visão religiosa de perdão que a gente vê por aí, e misturado às vezes até com técnicas terapêuticas, alguns textos e todos sobre a Bíblia, e é bacana e tem gente que vai se identificar, mas quando você consegue filtrar e colocar isso como técnica, é o que acontece na técnica do perdão. Então a técnica do perdão, ela, como é a primeira, já que a gente já aprende no curso e seria uma das primeiras na aplicação desse modelo de 10 sessões, ela já começa a transformar. Dá para dizer, como alguns já disseram inclusive, que só essa técnica vale o curso inteiro. E só essa técnica, muitas vezes, já significa um tratamento todo, né? Até eu nem aplico essa técnica na primeira não, porque se você aplica na primeira, você perde o cliente de uma vez, eu falo assim, pô, eu também preciso ganhar um pouquinho, né? Preciso trabalhar. Lógico, não, e às vezes você tem outras coisas para trabalhar, que se você trabalha só na técnica, a pessoa fala assim, não, eu não preciso mais nada. Eu já trabalhei isso, já tá bom. É que eu falo que o cliente, geralmente o paciente, ele não tem noção do quanto ele pode melhorar, de onde ele pode chegar. Então, geralmente, o que ele faz? Ele se contenta. Eu estou contente só, imagina que ele tem um espinho no pé. Se você tirar o espinho já está bom. Mas eu sei que ele pode fazer mais do que isso. Então, por isso que geralmente eu vendo o pacote das 10 sessões. Eu não vendo uma sessão, é um pacote. Porque ele vai melhorar mais. E aí não corre o risco também dele sumir na primeira e você não receber mais. E geralmente é engraçado, tem pessoas que você vê que pela terceira sessão ela já alcançou o que era a demanda inicial dela. Só que a partir dali vem praticamente um upgrade. Eu costumo dizer sempre que para melhorar não precisa estar ruim.
Aí ela começa a fazer o upgrade dela mesma. E dá para melhorar sempre mais e mais. E vai melhorando. Então, eu entendo, às vezes o pessoal fala, mas é por causa do lado financeiro? Eu falo, não, é porque eu estou dando uma permissão para ele fazer melhor por ele mesmo. Porque se eu desse para ele a chance de fazer só 3, ele ia melhorar só até ali e não ia se permitir ir adiante. E geralmente a maior parte das pessoas vem me falar isso no final mesmo. Puxa, eu encontrei muito mais do que eu consegui, do que eu queria. Foi porque você se permitiu, porque você fez. Eu já fiz isso com um cliente uma vez, o cara me pagou 10 sessões para tratar uma enxaqueca, na 5ª sessão eu fiz ele perceber que ele não tinha mais nada. Não voltou para as outras 5. Não veio pegar o dinheiro, mas também não voltou para as outras 5. Porque ele entendeu que era só enxaqueca, mas eu tinha feito o pacote porque ali a gente ia trabalhar uma série de outras coisas que estavam. A enxaqueca já era 24 horas por dia, 7 dias por semana, segundo ele. Naquele dia, quando eu perguntei, como é que está isso? Sabe o que ele disse para mim? 1 hora. Agora aparece uma vez por semana e dura mais ou menos 1 hora. 1 hora dura? E o que você faz? Eu faço aquele procedimento das técnicas que você me ensinou e passa. Aí eu pensei comigo, pera lá, se ele já sabe o que fazer, por que quando vem ele espera 1 hora ainda? Mas porque ele quer sofrer, ele quer sofrer aquela 1 hora, como se tivesse que pagar algum pedágio ainda, né? Com aquilo. Mas na hora ele percebeu que quem estava 7 dias por semana, 24 horas por dia, segundo o que ele dizia, daquela forma, agora só está 1 hora, ele falou, agora estou bom, estou fazendo o que aqui? Estou tendo que largar a empresa, correr até aqui. Então ele falou, não quero melhorar mais do que isso. E ele tinha bastante coisa ali. Eu falei, puxa, se eu não tivesse feito o cara perceber que já estava bom, ele continuaria vindo e resolvia essas outras coisas. Porque já estava pago, não tinha nem questão financeira aí. Mas ele fez, então muitas pessoas param por esse motivo. Mas essa diferença também, com essas técnicas que a gente vai aplicar com o paciente, cliente, não vão ficar limitadas durante o período da sessão. O cliente ele aprende essa técnica para poder utilizar durante a vida dele. A técnica do perdão, depois que você passa por ela e você aprende o mecanismo dela, que o terapeuta vai ensinar, você faz em casa. Se você tem um novo conflito, você tem como trabalhar isso sozinho depois. Então, o bacana dessa técnica é que ela não fica limitada. Mas, além dessa técnica do perdão, a gente ainda tem outras técnicas que são interessantíssimas. Existe uma técnica que chama matriz da identidade, que faz, como é que eu posso dizer, um mapeamento da pessoa em todas as características dela. A pessoa passa a identificar a própria essência, a pessoa passa a identificar as limitações, os potenciais, ressignificar, integrar, né? E a própria técnica da matriz da identidade já é uma terapia completa. E já funciona como uma terapia completa. Também não dá para aplicar na primeira, não. Você perde o cliente. Então tem que cuidar com isso. Está difícil o negócio aqui. Tá difícil. E ainda tem a técnica da jornada do herói, né? Com a jornada do herói, hoje chamada de despertar do herói interior. Despertar do herói interior, exatamente. Obrigado com as jornadas do herói. Mas esse despertar do herói interior também é mais uma técnica que ela por si já é uma terapia completa, onde faz a pessoa perceber a vida dela e a missão dela de um ângulo diferente, totalmente dissociado e associado, que é louco, porque você nunca sabe quando você está dentro da história ou fora da história, mas a história é tua, né? E aí você vai trabalhando a tua vida, o terapeuta passa a ter uma peça importantíssima, porque ele não vai mudar a tua história, mas ele vai te ajudar a entender a tua própria história. E quando você vê no final, você sai numa versão 2.0 nessa vida você sai com um 2.0 da técnica. Isso é fato. Tanto que a gente usa ela para praticamente fechar o processo, né? Para a pessoa realmente sair ali com um upgrade todo. Né? No curso do Valdeci, a gente sai com uma mala de maldades, né? Um kit de maldades, os tapetes que a gente usa para fazer as técnicas. Eu não vou mostrar porque a pessoa tem que fazer para conhecer mesmo. Tem que saber como é. Mas você sai com 3 técnicas no tapete para você poder aplicar. Isso visualmente é fantástico e não tem como se perder. Então se você faz o curso, você aprende a técnica, você entende o processo, você sai com a ferramenta completa para atuar
E passa pela técnica. Passa pela técnica, já sai transformado daqui e não para. É a cereja do bolo, cara, sabe? Se o cara já é terapeuta, eu digo, por experiência própria, o cara já é terapeuta, já trabalha com ferramentas, hipnose, PNL, enfim, coach, o cara pode fazer o que ele quiser, mas essas 10 sessões com a reprogramação mental, ela vai coroar tudo, porque na verdade depois ele vai acabar aplicando praticamente só isso, mas a base dele é importante, serviu para ele chegar até aqui, né? Eu digo, assim, eu falo, e até não é o melhor marketing não falar isso, mas assim, isso aqui é coisa para gente grande, cara. Não assim, não adianta, não é qualquer um que faz esse curso e sai com o processo todo na cabeça, não é coisa para gente grande mesmo, sabe? É para quem é terapeuta, não basta dizer que é terapeuta, não basta fazer cursinho de fim de semana e sair querer fazendo brincadeirinha na rua, não basta querer fazer transformações, o cara tem que ser terapeuta, isso está dentro dele, né? Ele descobre antes de fazer o primeiro curso de terapia qualquer, ele já era, estava ali, estava quietinho. As ferramentas vieram para integrar aquilo que ele já é. Isso aqui é coisa para gente grande, não é para qualquer um não. O cara tem que ter peito. E tem que ter peito também porque assim, para fazer o curso você tem que passar pelas 10 técnicas. E não é para qualquer um passar pelas 10 técnicas, você tem que estar disposto também. Tem que pagar o preço. Está cheio de gente fazendo o curso em algumas técnicas para não passar, o cara sai fora, meu. Depois volta, né, com carinha tipo, me deu dor de barriga. Porque o bicho pega mesmo, cara. O bicho pega. O cara tem que ter peito para aguentar. Porque a transformação vem, mas tem pressão, sabe? É dedo na ferida. E ó, machuca, sabe? Para passar pomada, você tem que lavar o machucado primeiro. E essa técnica lava machucado, cara. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E tem cliente que não aguenta a pressão. Porque vem realmente para fazer a primeira sessão, onde a gente pode aplicar a técnica do perdão e ó, some, cara, porque não aguenta, não estava na hora da pessoa se curar não estava na hora da pessoa superar aquilo não, sabe? Isso aqui é técnica pra gente ganhar, para quem quer crescer, e crescer dói. Crescer dói muito, por isso que eu falo para os clientes ainda, a questão é descobrir o quanto de felicidade você consegue suportar, é descobrir quanto de prazer você pode se permitir. Você já descobriu isso? Geralmente o cara fica na cabeça dele. Não, mas como assim? Você quer dizer? Não quero dizer nada. Eu só quero que você pergunte para você. Eu não afirmo nada de ninguém. Acho que cada um faz o seu caminho, né? O meu caminho eu sei como é que eu faço ele. E às vezes nem sei. Às vezes penso que estou sabendo e não sei. Esse curso e essa técnica me lembra uma marca aí que faz produtos naturais, que trabalha com marketing bem forte, que diz assim, no momento certo, você vai voltar. Então, o cara que não aguenta essa técnica, no momento certo você vai voltar. Seja para fazer o curso, ou seja para passar pela técnica. No momento certo você vai me procurar. Então é por aí. Bom, Davi, fala para mim uns dois casos clínicos, casos que você atendeu e usou ferramentas da reprogramação e do resultado deles. Olha, os dois que marcaram. São muitos. Eu estou com 2 anos e alguns meses, 3 meses de reprogramação mental. E nesses 2 anos e 3 meses eu realmente não deixei de aplicar em momento algum. Ou no processo completo, ou as técnicas dentro de um outro formato. Mas assim, não tem como abdicar realmente de aplicar uma técnica do perdão num outro processo. Não tem. Ela entra, você integra ela naquilo que você faz. Então, seja o cara que trabalha com 6 sessões, vai acabar usando isso daqui nessas 6. Às vezes ele vai usar todas as técnicas, as 10 naquelas 6. Ou nas 10 sessões, ou nas 15, ou nas 20, seja lá como a pessoa trabalha. Né? Ou naquela sessão única de uma pessoa que veio e não teve mais contato, você vai usar. Então, eu uso em todas realmente, isso não tem como não usar. Para citar 2 exemplos assim de imediato, tem muita gente saindo com transformação realmente por conta dessa técnica. A técnica do perdão, eu poderia ficar falando até amanhã, porque todo mundo que passa, sabe, se transforma. Eu tenho um caso de uma menina que tinha um relacionamento muito ruim com o pai, mas muito ruim com o pai dela, uma vida toda. Já era casada, já tinha filho e, enfim,
a partir do momento que eu apliquei a técnica do perdão, depois que eu apliquei, eu falei para ela assim, não se espante se essa semana o teu pai te ligar. Porque quando você aplica a técnica do perdão, você não está falando com o pai dela, você está falando com a menina. Só que é sistêmico. E você mexe num tabuleiro inteiro, e quando uma peça mexe, a outra mexe também. Né? Então eu falei para ela, eu falei assim, ó, não se espante se ocorrer algum contato com teu pai. Na mesma semana, o pai dela ligou, eles voltaram ao contato. Bom, hoje eles moram na mesma cidade, o pai dela tem um contato muito próximo do neto, da filha, e isso aconteceu, lógico, a gente fez outras técnicas depois, claro, inclusive técnicas da própria reprogramação, mas as mudanças aconteceram a partir do momento que ela se permitiu perdoar pai e mãe. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande em trabalhar mágoas de pai e mãe, porque tem todo um preconceito, tem, sabe, um monte de crenças limitantes com relação a pai e mãe. E todo mundo tem mágoa de pai e mãe, todo mundo tem, porque em algum momento pai e mãe magoa. Só que assim, mágoa é só um nó num fio inteiro. Vai lá, se você desatou, volta ao normal. Mágoa não é, eu sempre falo, mágoa não é raiva. Mágoa não é raiva, não tem nada a ver. As pessoas confundem mágoa com raiva. E quando você trabalha a técnica do perdão nesse formato, você está desatando o nó. E desatou o nó, parece que muda tudo. E aí, assim, a partir disso, a partir desse nó que foi desatado, a vida profissional da pessoa desanda, sabe? É quase técnica de prosperidade, né? Porque depois que você desata esse nó, tudo desanda na vida da pessoa. Quase por sua conta. Eu uso em todos os processos de coaching meu, eu uso a técnica do perdão. E tem outros coaches que já utilizam. Então eu uso como técnica de coaching. O meu processo de coaching, inclusive trabalhei coaches conhecidos no mercado, que passaram sessões comigo e começaram a deslanchar depois de fazer o perdão. E a própria pessoa reconheceu para mim depois, falou, olha, depois daquele dia, tirou aqueles bloqueios que estavam, aquelas travas, inclusive ligado a figuras de autoridade, num caso específico, né? E limpou e ela foi embora. Conseguiu fazer todo o processo. Então, é uma das técnicas de coaching. Aí quebra aquele paradigma, se você considerar a técnica do perdão como uma técnica de saúde ou de terapia, mas coaching não é terapia. É bom, eu quero ajudar meu cliente a chegar onde ele tem que chegar. É só isso que eu penso. Eu não quero saber do nome, não quero nem saber do nome dele, se é Zé, João, Pedro, Antônio, se é Davi, né? Eu quero saber o que eu tenho que fazer. E se eu tenho uma ferramenta que pode ajudá-lo, por que eu vou ficar contando a historinha? Não quero saber o nome do santo, quero saber do milagre. Eu quero saber o milagre, eu não quero saber se é pata ou pato, eu quero o ovo, né? Botou, atendeu a expectativa. Um outro caso que eu tenho, assim que eu lembro, de bate-pronto, de um fotógrafo, que com bom destaque realmente, mas assim com uma série de limitações, o que fazia ele ter destaque e ao mesmo tempo não ter reconhecimento. E aí na matriz da identidade foi trabalhado limitações e potenciais, integrando com a essência dele e com a sombra, que era o que realmente limitava a pessoa, que convivia com ela, mas não era ela, e aí o medo de se tornar, e quer dizer, enfim, tudo aquilo que a gente aprende para trabalhar a matriz da identidade, com a matriz da identidade, a gente conseguiu trabalhar, ele conseguiu assumir, como no final da técnica, aquela posição de uma nova pessoa e se aceitar realmente, que ele, até quebrando a crença limitante de eu posso ser um sucesso, né? E hoje ele está tendo um destaque muito grande realmente dentro do segmento que ele abrangiu, e eu tenho acompanhado, e é um caso interessante de sucesso. Isso com a matriz, porque eu já tinha feito 3 sessões com ele, com outras técnicas, fora da reprogramação, e daí chegou uma hora que eu falei assim, putz, mas, cara, você precisa fazer alguma coisa de impacto. Porque assim, o modelo de terapia ou hipnoterapia convencional é aquele que você coloca a pessoa na poltrona, vai dar sugestões, relaxamento, e beleza, e funciona para muita gente, aquilo só já funciona, já é avançado, né? Você está trabalhando com visualização criativa. Agora, colocar a pessoa de pé e fazer ela andar
por aquelas psicogeografias que a gente vai aprendendo dentro da matriz de identidade, na reprogramação mental, e fazer ele integrar aquilo, é transformador. E aí, assim, fecha a história toda. Então, só aquilo, talvez se eu tivesse aplicado a matriz na primeira, eu teria sofrido já. Ainda bem que eu não fiz, porque daí eu ganhei 3, né? Porque daí eu ganhei mais 3 sessões. Mas eu tenho certeza que ele também ganhou com as outras pessoas. Claro. Essa que é a diferença. Às vezes a gente brinca com isso, que a gente fala, tem alguns terapeutas que falam isso, alguns já me falaram, olha, essa técnica é boa para resolver o problema do cliente, mas ele esvazia o consultório. Mas o cara, ele vai te trazer muito mais gente. Traz um monte de indicação. E é isso, pelo menos foi o que aconteceu com a minha agenda. O pessoal ia trazendo gente que acabou, é o fulano que trouxe fulano, e de uma pessoa veio 10, 15 pessoas. Eu posso dizer assim, em termos de crescimento, com certeza, pelo menos uns 60% eu cresci profissionalmente depois do reprogramação mental. Com essa ferramenta a mais para usar e com o que me destravou depois disso. Pelo menos 60%. Foi muito grande. Então, mas o Valdeci sabe. Vamos dobrar para 120. Vamos para 120 agora. É o compromisso novo. Bom, como o Davi disse, se fosse para contar a história, nesses 2 anos, com a quantidade de gente que ele atendeu e que durante um tempo eu ouvia a quantidade dos atendimentos, eu sei que a gente ia passar a virar a noite aqui falando disso. Mas antes disso, eu só quero que o Davi me conte mais uma coisinha. Dica para as pessoas que estão nos assistindo. Quais são suas dicas para aquelas pessoas que nos assistem hoje? Bom, para quem se coloca na posição de paciente, por qualquer tipo de necessidade, eu digo, procure alguém na tua cidade ou na tua região que trabalhe com essa técnica. A pessoa pode ser terapeuta, holística, hipnoterapeuta, enfim, coach, PNL, o que ele quiser, psicólogo, já tem vários psicólogos trabalhando com reprogramação, mas procure alguém que já tenha o selo da Sociedade Interamericana de Hipnose. Tem que ter esse selo aqui. Tem um monte de reprogramação por aí que não é reprogramação, pelo menos nesse modelo que a gente... Pode ser melhor ou pode ser pior, né? Ninguém está falando o que é aquilo. Eu estou dizendo assim, o trabalho que eu conheço é esse produto aqui. Procure alguém habilitado pela Sociedade Interamericana de Hipnose. Entre em contato no site da sociedade, tem a relação de pessoas que são habilitadas e passe pelas 10 sessões e com certeza vai haver uma transformação. Para quem deseja atuar na área, eu vou dizer, claro, estude muito, leia muito, entre em boas comunidades. A gente tem um bom exemplo, eu posso citar, porque nós somos um dos moderadores do Hipnose Prática no Facebook. Então você entra no Facebook, procura por grupos Hipnose Prática. Hipnose Prática, tem vários. Hipnose Prática é uma boa referência porque a gente não deixa ter propagandas. E lá a gente tem o apoio de pessoas inteligentes, né? Estudiosos. A gente tem lá o Lauro Pontes, a gente tem o Samed Spencer, a gente tem o Lucas Hamoud, a gente tem o Lucas Menezes, a gente tem... enfim, tem o Fábio Carvalho, né? Que agora está bem ativamente aí, trabalhando com a gente lá. Tem muitas pessoas, eu tenho o Valdeci, tem muitas pessoas que podem dar dicas, que podem interagir, que podem te dizer, olha, tem esse curso, é bom na tua região. Em off, lógico, a gente procura não deixar ninguém, não tem divulgação do Valdeci, não tem minha, não tem dos outros, não. É um grupo onde a gente decidiu por manter realmente só conteúdo e não propaganda. E é por isso até que a gente tem um bom prestígio com esse grupo. Então, acesse esse grupo, acesse outros grupos, acesse a página da sociedade, acesse o meu site, hipnosecuritiba.com.br, e você vai ter um pouco de repente, para poder conhecer. Então, você quer trabalhar com isso, faça. Tem bons cursos no mercado e tem porcaria pra caramba. Então, por isso é importante procurar boas referências. Não estou dizendo o meu ou do Valdeci, tem outros ótimos cursos também. Às vezes tem gente que vai procurar só o preço.
só cortando o Davi um pouquinho, tem gente que paga 10 cursos de R$300, não aprende nada, para depois achar um de 3 mil que ele aprende realmente o que fazer, né? Exatamente. Assim, procure uma boa formação que te dê uma carga horária interessante, com referências. Busque o histórico desses terapeutas ou desses professores. Tem gente aí que não tem 6 meses de hipnose e está dando curso, que a gente sabe que não tem bagagem nenhuma. Não se exponha, não use a ferramenta de forma errada, não vá para a rua fazer brincadeira, porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui é ferramenta para ser utilizada dentro de consultório, dentro de set realmente terapêutico. É para crescer, né? É para crescer, não é para qualquer um. Não se deixe passar por um processo desse nas mãos de qualquer um, porque isso, assim, é como a gente fala, o martelo serve para pregar, serve para construir, serve para matar também. Então, cuidado, assim, a hipnose, a PNL, a reprogramação, ela não tem perigo, a ferramenta não tem perigo, o perigo está no utilizador. Então, pesquise o histórico de cada profissional, de cada professor, para você saber se realmente... Hoje o Google, a memória dele não tem fim. Coloca o nome inteiro da pessoa lá e pesquisa. Veja o histórico. Aí com o histórico você monta. Tem boas pessoas, tem pessoas que, enfim, estão no mercado e não sobrevivem muito tempo, a gente sabe disso. Não precisa de inimigo. Não precisa de inimigo. Ele faz o papel sozinho de inimigo, ele já economiza. Exatamente. Acaba sozinho. Procure bons cursos, faça bons cursos, estude, continue estudando. Se você realmente gostou da área, você vai acabar caindo numa graduação dentro dessa área também. O que é importante, complementa, né? Vai legitimar por um lado, não é necessário exatamente, mas quem deseja ficar na área acaba ficando dentro desse meio, vai se especializando cada vez mais. Então tem que quebrar certas resistências e procurar isso também. Mantenha contato com pessoas que são sérias, dignas, né? De respeito realmente, estando perto delas você vai acrescentar sempre, né? Eu quero estar perto sempre de pessoas como o Valdeci, como o Samej, como o Lauro, que vão me ensinar cada vez mais e eu vou estar crescendo junto. Conforme eles crescem, eu cresço junto também. Eu acho que essa é a maior dica que eu tenho para passar, é pesquisar as referências. Se você quer entrar dentro dessa área, e essa área é divina, e depois que você, como você fala, depois que você foi mordido pelo bichinho ali, você não vai sarar nunca. Não vai sarar nunca. Essa área é uma delícia, e eu acho que realmente é uma área de futuro, né, onde cada vez mais pessoas têm transtornos, cada vez mais pessoas precisam de apoio, precisam de técnicas eficazes e não terapias longas que muitas vezes servem para sustentar consultório só. As pessoas hoje estão num mundo muito dinâmico, onde elas procuram respostas rápidas. Isso é uma técnica de resposta rápida, mas não é para qualquer um. Como eu falo, tem que ser, para gente grande, aplicar e ser aplicado. Bom, o Davi já falou realmente muita coisa daquilo que nós realmente colocamos na ideia do reprogramação mental. O reprogramação mental, como o próprio Davi falou, a reprogramação mental em 10 sessões, existe muitas reprogramações mentais por aí. Eu não sou dono do termo reprogramação e nunca mais, e muito menos de mental e muito menos de mente, né? Eu não tenho como patentear a mente de ninguém. O que acontecia é que eu recebia muitos contatos de pessoas que diziam que eu já passei por reprogramação mental e não funcionou. E eu falava, bom, se não foi com nenhum terapeuta formado pela sociedade, não foi por essa reprogramação mental. Você pode ter feito outra melhor do que a nossa, pior do que a nossa, mas não foi a mesma. Então se você quer pagar para ver como é que vem e procura um terapeuta que seja credenciado pela sociedade. E se você tiver dúvida se o terapeuta é credenciado, porque hoje na internet você copia qualquer selo, copia qualquer logo e coloca lá. Entre em contato com a sociedade, pode estar desatualizado no site, a gente tem que falar a verdade, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Então o cara pode falar que você olha lá, não está, aí você fala, não, ele está mentindo. Não, manda um e-mail ou entre em contato no telefone que nós vamos falar se a pessoa realmente é credenciada, foi formada em nossos cursos. Ou entra em contato e pede um contato mais próximo. Vai passar uma lista, com certeza. Vai ter uma lista na tua cidade de pessoas que já são habilitadas. E se não tem ainda,
Seja o primeiro. Aproveita, né? Aproveita, venha fazer o curso. Aliás, nós estamos recebendo muitos e-mails dessa forma. Várias cidades do Brasil, o pessoal perguntando, você tem aqui? E às vezes a gente olha que tem mais ou menos, não, aqui está longe. E alguns reprogramadores, inclusive na sociedade, fazem o processo online também. Mas é sempre preferível fazê-lo pessoalmente. E tem muitos bons profissionais, tanto profissionais da área de saúde, como terapeutas holísticos, usando a reprogramação mental. E o Davi Bitterman é um dos reprogramadores mentais habilitados já há mais de 2 anos. Precisando, pode passar com ele. Bom, ele está na região de Curitiba, hipnosecuritiba.com.br. É um dos reprogramadores mentais, como eu falei. Até o momento hoje, 26 de julho de 2015, a única pessoa que eu autorizei realmente a ministrar a técnica do perdão, ensinar para outras pessoas, pelo menos dessa maneira. Pode ser que alguém já esteja ensinando, mas sem o meu aval direto, sem dizer foi o Valdeci que permitiu. Isso vai acontecer também, não adianta a gente falar que não. Isso é uma questão de confiança e também de reproduzir exatamente aquilo que eu aprendi, como eu aprendi. Então, se o Valdeci me deu a honra de poder passar para as pessoas que eu coloco no curso de hipnoterapia essa técnica que eu vejo como indispensável, é porque eu reproduzo fielmente aquilo que eu aprendi. Então, exatamente como o Valdeci passa, é a forma como eu passo. Então, e para mim é uma honra realmente, porque eu sei que pedindo autorização, eu sou o único que tem essa autorização dele. Então eu fico feliz. De qualquer forma, quem estiver fazendo sem autorização, mas está fazendo certo, pelo menos está ajudando alguém. Desde que cite a referência. E desde que esteja fazendo certo também, né? Fazer errado e dizer, não, você vai ter que passar pela técnica do perdão e está fazendo nada com nada, não vai ajudar ninguém, né? Porque só nome, só ler, toma sopa de letrinho. Isso é mais barato. A sessão de hipnose não é barato não, né? Funciona, mas não é barato. Então, é melhor fazer o que tem que ser feito. Ok? Então foi muito bom estar com vocês novamente. Foi muito bom estar com o Davi Bitterman. Davi, muito obrigado. Sim, obrigado. E para vocês até a próxima conversa sobre reprogramação mental. Muito obrigado.